Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu vou pegar e falar um pouco da minha experiência desde dezembro de 2024, ou seja cerca de 6 meses, com essa lavadora Samsung. Deixa eu ter um outro ângulo dela aqui, né? Lavadora de 14 quilos, né? Também conhecida aí como WA14CG, né? Que pertence à família, né? Que tem modelos aí de 17 quilos, né? E mais recentemente um de 12, que é um pouco mais simples, né? É uma lavadora digital inverter, né? Como vocês devem conhecer das propagandas, né? Além disso, ela usa motor direct drive, que dispensa aí uma correia. Ela não é bivolt como outros equipamentos da Samsung, como por exemplo a linha PowerVolt, né, de geladeiras. Eu tenho aqui a minha aqui, né? Se vocês quiserem, também posso falar a respeito dela, né? E quais as minhas considerações, né, a respeito. Ela eu tô um pouco mais tempo, né? Eu comprei ela em agosto de 2024, porém só passei a usar ela aí a partir de outubro, né? Foi quando eu mudei para esse apartamento. Se vocês quiserem, posso falar a respeito não só do Samsung, como também desses armários da Madesa, como também micro-ondas da Panasonic e etc, né? Todos os itens aqui eu posso falar um pouquinho a respeito. Voltando à Samsung através aqui de um outro ângulo, né? Ela tem aqui os recursos Smart Things, né? Que você consegue acompanhar pelo telefone. A garantia de 20 anos do motor, né? Embora ele já diga aqui, ó, 20 anos para para as partes onde forem aplicáveis a garantia, né? E ela é aplicável apenas ao motor, né? Os custos de mão de obra estão excluídos. Veja os termos completos online, né? Bem como um aviso de advertência. Acho que é o primeiro ponto aqui, né? Esse material aqui mancha demais com muita facilidade, tá? Então, basicamente basta olhar, né? Ele não é um inox, tá? Ele é um acabamento que imita, assim como o da geladeira ali, mas ele é mais fácil de pegar marca. Aqui nessa região, né, quando você compra a lavadora, vem o símbolo do Inmetro. Ele é bem complicado para tirar, tá? O papel que a Samsung faz, ele não é muito fácil de ser destruído, tá? Eu acredito que deva ser alguma questão de legislação internacional, uma vez que essa lavadora é um projeto tailandês, né, ou é montado na Tailândia, né? Então também já fica a dica. Essa é um tipo de lavadora que, embora ela ofereça algumas vantagens, ela vai ao longo do tempo ser dispendiosa a manutenção, uma vez que os componentes não são nacionalizados, né? Nada da lavadora é nacionalizado, talvez exceto aqui pelo painel, né, de informações, mas eu não tenho certeza. Ele simplesmente só tem a terminologia aqui. Inclusive um site grande questionou a respeito, né, do uso desses itens em inglês, mas eu acredito que a tecnologia EcoBubble, né, já é difundida em vários outros modelos da Samsung, né? Não tem por que mudar, né? E ao meu ver, esse Smart Control aqui, ele é um botão inútil, ele deveria ser acionado por padrão. E eu vou explicar logo mais o porquê, tá? Na lateral aqui, inclusive, temos uma saída de água, né, na parte inferior, assim como das lavadoras front load. E aqui um ponto que eu já falei em um shorts uma vez, que ela só tem entrada de água quente, ela não aquece a água. Uma outra pegadinha do marketing aí da Samsung, né? Já que o nosso país, em via de regra, não é adepto ao uso de aquecedores, né? Além disso, né, ao contrário da linha PowerVolt, né, de geladeiras, como eu mostrei antes, ela não é bivolt. Então você tem que escolher né, a voltagem aí da sua região no momento da compra. Depois disso não é possível de mudar, né? O painel ele é bem simples, também tem controle pelo telefone. Eu não vou ficar muito debatendo isso, porque essa é uma questão que com certeza vocês já devem ter visto. Quem está procurando a respeito dessa máquina já deve ter visto em outros vídeos. Põe aqui, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou uma pessoa sozinha, então não tem muita roupa para poder lavar. No momento que ela está lavando um edredom de casal. A minha experiência com lavagem com sabão líquido foi ruim, tá? Roupas em pouquíssimo tempo, ao contrário da NAF12B1TA,
ela lava mal, tá? Com sabão líquido. Solução que eu tive, eu não tô fazendo propaganda pra marca, tá? Mas basicamente foi usar sabão em pó, tá? Para as roupas brancas, usei esse daqui como teste. Curiosamente, depois disso, as coisas melhoraram bem, né? Ela não tem nativamente função molho, embora por alguns programas ela execute o molho. Esse símbolo aqui é do molho. E existe um ciclo lá no SmartThings que ela ativa molho. Mas poderia ter aqui, né? Vem como um botão para avanço, né, de programa. Isso também não existe no SmartThings. Você não consegue avançar um programa. Por exemplo, estava em um determinado ciclo e eu quero pegar retomar. Ela faz retomada, é claro que se foi pausado, caiu energia, mas ela não tem como avançar. Então basicamente você tem que saber programar muito bem aqui no painel ou no SmartThings antes de você começar o ciclo, tá? Não são todos os ciclos que usam molho, tá? É até por isso que a lavagem rápida, a lavagem normal ali tem um tempo relativamente curto. É uma lavadora que em pouco tempo ela, digamos assim, faz aquilo que você propõe. O design dela é muito bonito, né? Chama muita atenção. Acabei derrubando sabão em pó. Essa gaveta aqui tem uma abertura muito curta, tá? E aí é difícil de pôr sabão aqui. Eu notei que acumulou sabão. Sabão não, amaciante aqui, tá? Então sempre tem que ficar limpando. O ideal mesmo seria tirar isso aqui, colocar o sabão em pó aqui dentro da capacidade aqui, e aí sim iniciar o ciclo. O tambor dela é em metal, né? Com essas partes em plástico. Se eu não me engano, o modelo de 17 quilos, né? E de 23 quilos, que já é outra família, né? Que tem vapor de água quente, etc. Eles possuem outra saída de água aqui, quase como uma cascata, né? Da concorrente Panasonic. Aqui é o lugar para alvejante, né? O filtro, gente, ele é muito bom. Ele pega muito mesmo sujeira, tá? Aqui também sobre esse mecanismo aqui, né? Que seria do EcoBubble. Se pensar, tem um atuador, motor ali. Não, não tem. É simplesmente o fluxo de água que empurra a hélice e meio que transforma numa espécie de sabão líquido, né? Então, é assim que funciona aqui, tá? Ela tem a descida suave, até o momento não apresentou problemas, tá? Mas quais características que ao meu ver também incomodam bastante? Por exemplo, a Panasonic, se pousasse, por exemplo, enquanto ela estava enchendo de água, ela tinha um controle inteligente para retomar o quanto fosse necessário de água. Ou seja, não precisava ficar pensando muito. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque caso aconteça alguma interrupção durante o abastecimento de água, ela vai entender que a água parte das roupas. E aí, para você pegar e alagar um apartamento ou uma casa, é 2 palitos. Então fique muito de olho nisso, porque é um software mal calibrado. Ao meu ver, boa parte dos problemas aqui, essa questão de lavagem, questão de molho, questão de pular um ciclo, elas são problemas de software que a Samsung poderia resolver muito bem. O produto não é ruim, gente, dá para perceber que ele tem bastante qualidade. Ele é um projeto diferente de muitas lavadoras nacionais, né? Mas ela cobra caro, né? Na época que eu comprei essa máquina de lavar, né? Não foi exatamente no lançamento. Quem comprou no lançamento pagou mais de 3 mil reais, né? Nesse modelo de 14 quilos. Mas eu paguei acho que 2.699. Hoje em dia é muito comum encontrar ela em promoção por 2.200. Mas ainda assim, para efeito de comparação, a Panasonic tem uma lavadora de 17 quilos, que tem um painel digital e tudo mais. Não tem as integrações com os SmartThings, obviamente. É uma lavadora mais simples tecnicamente, né? Não possui motor inverter, por exemplo. É um motor tradicional lá da Panasonic e ela custa menos, né? Então, se formos dizer bem, o custo-benefício dessa Samsung, ela não é bom, tá? Ela não é uma lavadora de custo-benefício. Porém, considerando ela como uma lavadora que estaria num patamar acima das lavadoras tradicionais, as marcas que a gente conhece, ela deixa a desejar esses pontos, né? Não tem uma orientação correta quanto ao uso, né, de sabão, né? Essa questão da calibração de software, a questão da pesagem. Teoricamente, né, se fala muito de IA e tudo mais, gente, não sejam idiotas, tá?
Para poder funcionar, tá? Ela precisaria de mais sensores do que ela tem para determinar o tipo de roupa. E isso não é verdade aqui. Isso é verdade em alguns outros modelos, front loads de custo mais elevado, na própria variante lá de 23 quilos, onde ela usa de outros recursos para melhoria da roupa. Agora, do contrário aqui, dizer para vocês, eu tenho uma Panasonic, eu não vou falar das outras marcas, eu vou falar da Panasonic, que foi o que eu tive. Não tive duas NAF12 B1, né? Que é a linha tradicional de 12 quilos, né, da Panasonic. Uma nessa mesma cor, tá, preta, e outra branca, tá? E passei somando as duas aí um período de tempo extenso, mais ou menos aí uns 3 anos e meio, né? Com as duas, tá? Aqui uma eu usei numa cidade, outra usei em outras, tem tensões diferentes. Eu acabei tendo que me desfazer da Panasonic e acabei comprando a Samsung para não ter que ficar usando transformador, né? Aqui na minha cidade, em Assis, utiliza-se tensão 220, né? E o meu apartamento não comporta uma segunda fiação, né, para 110, tá? É um ponto forte, a construção, o design, é uma lavadora muito elegante, muito bonita, né? Ela tem recursos de conectividade que você consegue saber ali pelo seu telefone qual que é o ciclo, quanto tempo que falta, algum problema que aconteça. Mas para por aí, porque o básico que a gente espera naquela lavagem bem feita, ela peca bastante, tá? E gente, não me entendam mal, praticamente muita coisa aqui de casa, o telefone que está gravando isso é um Galaxy S23. Enquanto isso eu estou usando ali um Galaxy Watch, né, 4, né? A lavadora é Samsung, a geladeira é Samsung, né? Só os outros componentes são Samsung, porque, enfim, né? Pouco tempo, dinheiro curto, né? Principalmente porque os equipamentos da Samsung não são equipamentos de entrada, né? Essa lá fora é uma máquina mais acessível, né? Uma máquina mais de entrada, mas aqui não, né? Até por outras questões que não vêm ao caso. Mas a Samsung poderia dar atenção, talvez aí com uma atualização de firmware, né? Já colocaram função molho, né? Através da função Meus Ciclos, né? Pelo aplicativo. Até então não tinha, né? No lançamento. Mas pequenos ajustes na calibração do software, na calibração para roupas, né? Já aconteceu, por exemplo, de estar levemente desbalanceado ali, enquanto na Panasonic ela ajustava a roupa ali de algum modo para não ficar batendo o cesto. Aqui não, você tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar a roupa meio errada, e não precisa de muito, ela vai começar a bater o cesto nas laterais. E isso, com o passar dos anos, vai ser problemático para a máquina de lavar. Você vai estragar a suspensão, você vai estragar retentores, né? Então, nesse sentido, a Samsung deveria promover atualizações do modelo, seja em termos de hardware, né, algum item, né, que não esteja funcionando adequadamente. Eu não sei aqui se nesse caso que outras pessoas passaram por esse problema e se seria passível de acionar garantia, que também é um outro problema que vocês têm que ficar atentos, né? Dependendo da região onde vocês moram, a garantia da Samsung pode ser complicada, né? Eu não sei aqui na minha cidade, e eu desconfio que não seja fácil, dado que é uma cidade pequena, onde até mesmo uma lavadora tipo uma Panasonic já é uma coisa fora do habitual. Mas ao mesmo tempo eu me recuso de comprar uma Brastemp, Consul ou qualquer outra coisa que seja para pagar um absurdo para ter pouquíssima tecnologia, né? Ela é cara quando a gente olha para uma Panasonic, para uma ideia, né? Ou até mesmo algumas máquinas da Electrolux, mas ela acaba se tornando barato quando a gente compara com lavadoras da Brastemp. Então é isso, sabe, pessoal? Se eu recomendo ou não essa Samsung, eu não recomendo, tá? Eu acredito que o preço que ela cobra é alto demais pelo que se entrega. Você tem lavadoras da própria Samsung que são apenas de lavagem, né? Não são lava e seca, na casa de 2.400, 2.500, que são sim ali de 11 quilos, né? Não tem tecnologias de integração, né? Se isso for importante para você, beleza, mas saiba que não vai te ajudar em muita coisa. Vai te ajudar somente saber em que pé que tá. Pontos fortes, né? Como eu disse, né? São essas questões aí do papa-fiapo, né, dela, é muito bom, né? Mas a lavagem, ao meu ver, deixa bastante a desejar, principalmente quando usar sabão líquido. Se você usar sabão em pó, aí as coisas já mudam de figura, ela já se torna muito bom. Só que esse muito bom é no nível dos demais fabricantes. Não é um muito bom do tipo, ela lava
muito bem, é excepcional. Não. É lógico que ela vai fazer isso num tempo menor, né? Por exemplo, esse programa aqui que ela está lavando, agora ela está enxaguando, né, o edredom. Aliás, o edredom não, o cobertor. Ela, pelo que eu me lembro aqui do programa, ela prometeu fazer isso em 1h40. Eu acredito que seja um tempo curto. Então, em termos de eficiência, nós podemos dizer que ela é bastante eficiente no que se propõe. Mas ela não tem uma eficácia que se esperava de um modelo que custa tanto, né? E entrega pouco, né? Outra coisa também, eu acredito que a Samsung deveria ter uma informação mais clara a respeito dessa questão da temperatura, né? Até mesmo adequar, né? Será que faz sentido para o nosso mercado ter uma entrada separada? Talvez. Ou não, né? Eu não sei dizer, né? Tem gente que tem aquecimento em casa. Não é meu caso. Mas, vamos ver uma máquina que ela tinha um potencial muito grande. Ela tem tecnologias embarcadas sim acima da média. Tem alguns recursos de facilidade. Tem um design muito elegante. Mas infelizmente ela é atrapalhada por um marketing que simplesmente só olha para o lado tecnológico dela, né? Esse negócio de IA, esse papo de IA, não caia nessa, gente. Um if else ali que o cara faça no código ali já está sendo tratado como IA. Se formos observar dessa forma, então toda máquina de lavar tem IA. A minha Panasonic antiga então tinha uma IA muito melhor do que essa, porque de fato ela lavava, né? Ela entregava resultado, né? Então estão se tentando vender um aspecto que é técnico, só que sem entregar o resultado. E técnica por técnica, né? Tecnologia por tecnologia não leva a lugar nenhum, gente. Se ela não traz a roupa limpa, pra que me serve esse monte de penduricalho, né? Então, é isso, sabe? Eu, particularmente, não recomendo. A não ser que essa máquina aconteça desse modelo aqui, de 14 quilos, não de 12. Porque o de 12 tem ainda mais algumas simplificações. Ele passa a custar aí abaixo aí dos R$2.000, né? Aí sim ela vai ficar mais de frente com as rivais. E aí vai ser uma questão de gosto, né? Teoricamente, nos aspectos técnicos, ela deveria ser melhor. A função EcoBubble, ela não é habilitada por padrão, tá? Ela só acontece em alguns ciclos. Pelo que eu me lembro, basicamente é normal, ali você ativa, ali é o EcoBubble Super Speed. Super Speed e EcoBubble não podem ser ativados simultaneamente, tá? Então, tem esses pormenores, tá? Vamos ver, para um equipamento que você deveria tirar proveito, né, de uma inteligência, né, do equipamento, fica muito complicado você dizer que ela é de fato inteligente, porque você tem que pensar em um monte de coisa antes de usar, né? Pensar em ativar um ciclo de molho para depois iniciar uma lavagem é complicado. Então, eu sei lá, sabe, gente, é um equipamento que, ao meu ver, a Samsung deixa muito a desejar, mesmo que tenha bons pontos fortes, tá? E esse é o meu parecer após aí 6 meses. Felizmente eu descobri aqui que com sabão e pó ela lava melhor, porque honestamente eu já estava quase pensando, um pouco antes de encerrar a garantia, me desfazer dela, um preço módico, né? Por não ver muita eficiência na lavagem não, tá? Então, é isso, tá? É isso que eu tenho a dizer aí sobre a WA14CG. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário aí, deixa aí, e aí eu respondo.